Fala pessoal, nosso driver do SoundSmart atualizou e vai aqui uma aulinha rápida do que mudou e como ele vai facilitar a sua vida na hora de controlar o seu SoundSmart via dashboard. Bora lá, a primeira coisa é atualizar o seu driver. Para isso você vai em Apps, vai em Habitat Package Manager e vai em Update. Ele vai checar os updates que você tem, você seleciona que quer fazer o update e confirma. Com isso, seu driver já vai estar atualizado. Aí você vai nos seus devices e caso você já tenha o seu SoundSmart adicionado, ele já vai estar aqui na lista. No meu caso, eu vou criar um do zero para vocês acompanharem o procedimento e ver como está facinho. Adicionar dispositivo, virtual. Vou achar meu SoundSmart Player aqui. Eu vou chamar ele de SA20 da bancada, que é o que eu estou usando aqui para teste. E prontinho, está criado o nosso dispositivo SoundSmart dentro da Orbitar. Agora que ele está criado, eu vou vir em Preferências e vou colocar qual que é o IP dele aqui. Esse é o nosso IP dele aqui. Salvei, prontinho. Ele já se conectou, já puxou as informações que ele tem do SoundSmart e já está online. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa conferir aqui em Devices se nosso SA20 da bancada aqui ou se o seu SoundSmart aí tem essa setinha do lado. Por quê? Porque o driver novo ele vai criar todas as funções do seu SoundSmart como se fossem suítes e vai ficar muito mais fácil de você fazer o acionamento. Como é que a gente vai fazer para ativar essa função nova? A gente vai clicar aqui nele e vai ver nessa nova opção que apareceu aqui chamado Recreate Childs, que ele vai criar todas as funções do SoundSmart aqui. Então eu vou Recreate Childs. Aceitou o comando, só a gente atualizar a página aqui agora. Atualizou a página, ó, apareceu a setinha. Pronto. Todas as opções que você tem de controle do seu SoundSmart já estão aqui prontas. Você não vai precisar criar nenhuma manualmente. Com isso, fica muito mais fácil de você jogar isso para dashboard e de controlar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui o SA20 da bancada, eu vou nas dashboards, vou criar uma nova dashboard do zero agora. Dashboard aula SoundSmart atualizado e tenho que autorizar o meu dispositivo. Então vou pesquisar aqui meu SA20 e vou autorizar ele e vou pesquisar aqui as funções dele, que são essas que começam com SS e vou autorizar todas. Vou remover esses intrusos que vieram sem querer aqui junto na minha dashboard e prontinho. Se você ver aqui, a gente tem o dispositivo principal, que é o SA20 bancada, e todas as funções deles adicionadas aqui na minha dashboard. Vou salvar e vou criar minha dash. Aqui na minha dashboard, eu poderia colocar para ele inserir todas as funções de uma vez, mas a gente não vai querer poluir a tela com todas as funções que existem. Então eu vou manualmente escolher elas. Então eu vou manualmente adicionar. E agora, como é que a gente faz para colocar uma função aqui? A primeira coisa, clica no mais, seleciona qualquer uma das funções que tem aqui que você quer e seleciona do tipo switch. Então aqui eu vou colocar uma função para colocar ele para o input de auxiliar, vou colocar ele para colocar no input Bluetooth, estou adicionando a função de input HDMI, ótico, USB e Wi-Fi. Todas essas funções aqui é um quadradinho que eu selecionei qual a função e selecionei que eu quero o tipo switch para ele, que ele vai ficar com esse acionamento aqui. Informação importante, esse switch que controla o SoundSmart, ele é um switch que desativa sozinho, então você nunca vai ver ele ligado. Se eu colocar uma função aqui, ele vai automaticamente enviar a função, mas a imagem dele não muda. Então vou dar um exemplo para vocês. Como que eu faço para ver qual o atributo do meu SoundSmart, as informações dele? Eu vou adicionar uma tile, vou selecionar meu dispositivo principal, que é o SE20 bancário, e vou aqui, ó, atributo. Com o atributo, eu consigo selecionar todas as informações dele, como, por exemplo, qual o input que está. Então, eu vou colocar aqui que eu quero ver qual que é o input que ele está. Ele está em line in. E se eu quiser saber qual o volume que ele está, eu vou adicionar novamente um novo quadradinho, uma nova tile, selecionando ele com o atributo de volume. Adicionei a minha tile. Então, com isso, está muito fácil de você controlar o SoundSmart. Aqui ele está no input line in. Se eu vier aqui e trocar ele para o input Wi-Fi, ó, cliquei no input Wi-Fi, ele envia o comando, o botão não muda que nem eu falei,
mas ele trocou o input aqui. Ele está constando sem input porque eu não tenho nada sendo reproduzido no Wi-Fi. Mas esse daqui ele já trocou o input. Se eu voltar ele, por exemplo, para um input que ele estava, que é o auxiliar, que é de onde a gente puxa o nosso som aqui na bancada, ele volta aqui, ó, line in, que é o nosso auxiliar. Vamos fazer mais um teste. Vamos adicionar dois botões de volume para vocês verem como é fácil. Adiciono uma tile, procuro aqui a função de volume. Então eu tenho aqui, por exemplo, a volume up. Quero adicionar aqui, lembrando, tipo switch. Eu venho aqui, volume down, vou selecionar aqui, tipo switch também. Prontinho. Volume up e volume down já está adicionado. Clicou, ele executou a função e vai diminuir o volume ou vai aumentar o volume. Clicou, ele vai executar a função e vai diminuir ou aumentar o volume. Bem simples, bem fácil. Com isso você consegue colocar as funções dele muito praticamente em qualquer dashboard que você queira. Clicou, ele executa. Vou atualizar minha página aqui. Clicou, foi. Clicou, foi. Clicou, foi. Estou controlando o volume, estou controlando os inputs e posso escolher qualquer uma das outras funções, seja executar um preset, dar um stop, dar um mute, pular de faixa, todas essas funções muito facilmente. Agora é só mandar bala no seu projeto com essa atualização nova do SoundSmart que vai facilitar a vida de vocês.